Olá, meus queridos alunos, meus seguidores, amigos interessados no tema. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e muito interessante para as famílias, por conta da holding patrimonial familiar, no ato, na atividade de compra e venda de imóvel. Então, como nós já sabemos, a holding patrimonial familiar, ela é constituída num formato societário que for mais conveniente para a família. Então, na maioria, 99%, as holdings são constituídas no formato de uma sociedade limitada. Mas ela também pode ser constituída num formato de sociedade anônima fechada, por exemplo. E se ela não tiver por objeto a participação em outras sociedades, se ela for uma empresa muito mais simples, para concentrar o patrimônio daquela família e não participar de outras sociedades, ela pode, inclusive, ser criada num formato do Simples Nacional. Então, quando a empresa, dependendo do formato que ela for criada, que ela for constituída, ela, na verdade, vai ter um resultado tributário diferente no ato de venda e de compra do imóvel. Então, o que a gente precisa de entender? A gente precisa de entender o seguinte: uma empresa, para cuidar e para controlar e para concentrar o patrimônio da família, ela pode ser uma sociedade simples, se ela for realmente bem simples no seu objeto, na sua pretensão, e se ela não tiver muito patrimônio, ela pode, inclusive, ser criada nesse formato. Mas, na grande maioria, ela é uma sociedade limitada. Então, hoje, nós vamos passar para vocês um resumo de como que é tratado o ato da compra e venda de imóvel dentro dessas sociedades. Então, vamos ver como que funciona. Então, o tipo societário da holding familiar e a tributação na venda de imóveis é o nosso assunto de hoje. E, já que nós entramos no assunto, se você acha que é importante, que é interessante, compartilhe esse assunto com seus amigos, com seus familiares. Por favor, não deixe de distribuir também essa informação, porque se ela é importante para você, ela certamente é importante para muitas outras pessoas. Deixa também o seu gostei, porque isso dá relevância, isso nos ajuda. E a nossa missão aqui nesse canal não é ganhar dinheiro com o canal não é a nossa fonte de trabalho, o canal é a nossa fonte de informação. Nós queremos tão somente chegar com a informação no maior número possível de pessoas. Então, vamos lá. A venda de imóvel por pessoa jurídica, então, vocês já estão sabendo que recebe tratamento tributário obrigatório e distinto. Então, se for simples, ela vai ter uma forma de tributação, lucro presumido, ela vai ter outra forma de tributação, e na sociedade anônima de capital fechada, ela vai ter outro formato. Se a empresa for optante pelo Simples Nacional, então eu já deixei claro para vocês, eu vou deixar exclusivamente, vou dar um zoom nessa informação, ó. Se a empresa for Simples Nacional, ela não pode ter nenhuma possibilidade de participar de outras sociedades, porque o Simples Nacional não permite que nessa situação de formatação seja participante de um outro CNPJ, não pode. Então, como
uma sociedade no Simples Nacional, a família pode levar, sim, todo o seu patrimônio lá para dentro, mas não é aconselhável fazer nenhuma venda nesse formato. Por quê? Porque olha qual que é a alíquota que vai incidir o imposto de renda na venda de um imóvel dentro do Simples Nacional. Se você estiver vendendo um imóvel até 180 mil, será naquele mês o faturamento da holding. Se você vender o maior faturamento da holding, que mesmo que ela execute alguma outra atividade de documentação, o faturamento vai ser muito pequeno em relação à venda de um bem imóvel, né? Então, se for até 180 mil, vai pagar 4% de alíquota de imposto de renda. Aliás, de todos os tributos, porque o Simples Nacional concentra a tributação numa única alíquota. Se for de 180 mil a 360 mil, a alíquota já passa para 7,3% e desconta desse valor na apuração do resultado, vai descontar 5.940. Se o imóvel, por exemplo, estiver dentro do valor de 360 mil a 720 mil reais, vai ter uma alíquota que vai ser oferecido a tributação 9,5%, vai ser oferecido o valor, né, do imóvel, a tributação, na alíquota que vai incidir de 9,5%, e naquele montante apurado vai ser descontado 13.860. O saldo é o saldo a recolher e vai ser recolhido pelo contador no ato do encerramento daquele mês. Se for de 720 até 1.800, 1.800.000, a alíquota já sobe para 10,7%. Então, podemos descontar R$ 22.500 também daquele resultado que for apurado. Se o imóvel custar de 1.800.000 a 3.600.000, a alíquota já sobe para 14,3% e pode ser descontado desse valor 87.300 na apuração final. Se o imóvel, por exemplo, estiver dentro da faixa de 3.600.000 a 4.800.000, a alíquota já pula para 19%. Veja bem que ela é já superior à alíquota do imposto de renda da pessoa física, né? No ganho de capital, a apuração para a venda de um imóvel na pessoa física, né, com o seu CPF, essa venda de imóveis ela tem uma tributação de 15% nessa mesma faixa. E aqui a tributação já passa para 19%. Pode-se descontar dessa tributação até 378 mil reais e o restante vai ser apurado. Então, o melhor a fazer é sempre colocar no papel, anotar, fazer um ensaio, né, de como seria a venda do imóvel na pessoa física, como seria a venda do imóvel dentro da pessoa jurídica, por exemplo, no Simples Nacional. Feito isso, se for mais conveniente, de repente pode ser mais interessante que esse imóvel seja retirado da sociedade simples e volte para a pessoa física exatamente para o ato da venda, se a apuração ao final assim indicar. Se não, procede-se, a vida segue, né? Procede-se como for melhor, mais conveniente. Então, é possível, sim, essas informações que nós estamos passando é para vocês terem um meio de avaliar menor o ato. Agora, sempre que for fazer a compra e a venda de um imóvel, é muito importante falar com o seu contador, com o seu advogado, para que o ato seja feito no formato mais conveniente
e mais interessante para a família, levando em consideração o benefício tributário, a eficiência tributária naquele ato, ok? Então, vamos adiante. Quando eu faço a venda da sociedade dentro de um formato da sociedade limitada, a tributação muda. Então, a tributação ela vai ser uma tributação diferente. Então, se a tributação, se aquela sociedade limitada tiver como regime de apuração fiscal o lucro real, a tributação, independentemente do objeto social, a tributação será de 15% sobre o imposto de renda e 9% sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. A sociedade limitada, tributada pelo lucro presumido, não é mais o lucro real, agora nós vamos tratar da sociedade limitada, tributada pelo lucro presumido. Esse é o formato, esse é o tipo societário mais adotado para amparar o planejamento patrimonial da família e criar a holding patrimonial daquela família dentro de um sistema, se for necessário. Mais de uma empresa, por exemplo. Às vezes, dependendo da complexidade do patrimônio daquela família, será necessário mais de uma empresa para que todo o planejamento patrimonial e sucessório seja feito com eficiência tributária. Então, a sociedade limitada, tributada pelo lucro presumido, ela tem uma alíquota também diferenciada, e se no objeto social daquela sociedade não houver a previsão de venda de imóvel, a apuração é muito, muito, muito alta. É 34% de ganho de imposto que vai ser pago sobre o ganho de capital na venda do imóvel. Então, 34% é absurdamente proibitivo. Quando a sociedade familiar é criada sem que tenha no objeto social a compra e venda de imóvel, ela também foi criada nesse formato para favorecer a concentração do patrimônio imobiliário, porque se quando criar a holding familiar for colocado no objeto social a compra e venda de imóvel, as prefeituras vão indeferir o benefício da imunidade tributária em relação ao ITBI. E o ITBI é aquele imposto que a gente paga para as prefeituras toda vez que a gente faz a transmissão da propriedade. Então, toda vez que a propriedade é transmitida, incide o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, para que a gente não tenha a incidência desse ITBI, a gente não coloca dentro da holding patrimonial familiar no seu objeto social a compra e venda de imóvel. Então, se a empresa tiver adquirido todo esse patrimônio por incorporação desses imóveis, utilizando o benefício fiscal da imunidade tributária com a não incidência do ITBI, esse ato foi feito exatamente para promover esse benefício. Qual seja o benefício da transmissão sem a incidência do imposto de transmissão de bens imóveis lá para a prefeitura. Né? Tem cidade que essa alíquota chega a 5% do valor do patrimônio, do valor daquele imóvel no mercado. Então, no momento da criação da holding, pode ser que essa tenha sido uma escolha exatamente para ficar livre dessa tributação. Então, nesse formato, é melhor que esse imóvel seja retirado da sociedade e seja vendido na pessoa física. Ou tem que fazer contas também. Por quê? Porque, às vezes, esse imóvel pode ser vendido por uma ocasião de mercado, por um valor, inclusive, igual ou menor ao valor que ele foi levado para dentro da holding. Se for igual ou menor,
não haverá incidência dos 34%, porque a base de cálculo vai ser zero. Então, tem que fazer continha, tem que colocar preto no branco. Se não for mais interessante a venda do imóvel dentro da holding familiar, em que não tenha no objeto social a compra e venda de imóvel, pode ser que não seja conveniente que o imóvel seja vendido dentro dessa empresa, dentro do CNPJ, mas não tem só essa solução, tem mais pelo menos 3 soluções que eu estou me lembrando. Então, é preciso colocar tudo preto no branco para fazer todos os exercícios e escolher o melhor formato na venda desse imóvel. Mas, de plano, de cara, já é para alertar vocês, para não fazer a venda sem fazer primeiro essa apuração, ok? Ok, então vamos adiante. Agora, se eu tenho uma sociedade em que a venda do imóvel ela tem previsão no contrato social daquela sociedade holding, eu tenho um benefício espetacular. Eu vou recolher tão somente 6,73% sobre a receita da venda do imóvel. Olha que bacana. Eu vou ter esse número porque eu vou ter benefícios em todas as etapas. Por exemplo, o imposto de renda, a alíquota é de 15%, mas a base de cálculo para a sociedade limitada tributada pelo lucro presumido, a base de cálculo é 8% e não é 15%. Então, já representa, ao final, uma alíquota de 1,2% sobre o valor da venda. Aí tem que adicionar 10% sobre a base de cálculo toda vez que passar dos 60 mil reais. Então, adiciona-se a base de cálculo e essa alíquota efetiva, então, tem a essa alíquota de 1,8%, soma-se mais 8% sobre o valor da venda. A contribuição social sobre o lucro líquido é de 9%, mais a base de cálculo de 12% sobre o valor da venda, vai reverter esse número para uma alíquota de 1,08%. Quando faz esse exercício no papel, é mais fácil de entender, mas não precisa de fazer todo esse exercício, porque o resultado já está aqui para vocês, 6,73%, que é a soma de todas essas alíquotas, já com os benefícios em cada fase da tributação. O PIS é de 0,65 e o COFINS é de 3. Somados todos os impostos, o resultado é 6,73%. Então, é um benefício muito, muito, muito interessante para quem vai fazer a venda do imóvel e que tenha já no objeto social daquela sociedade holding patrimonial a compra e venda de imóvel. Só que, para que esse objeto social tenha essa atividade lá no seu objeto social, perde-se na constituição da sociedade, do planejamento tributário, o direito à imunidade do ITBI. Então, o que pode ser feito? Uma holding patrimonial, ela é sempre constituída para preservar e para proteger o patrimônio daquela família e preparar a sucessão daquela família. Preparar para que os herdeiros recebam todo esse patrimônio sem que passe pela dor do inventário, ok? Ok. Isso aí a gente já está sabendo, ok. Então, por que eu não posso, então, colocar a venda do imóvel dentro do objeto, porque senão eu perco a imunidade do ITBI. Então, qual que é a melhor estratégia, no meu ponto de vista? No meu ponto de vista, a melhor estratégia é constituir a holding com um patrimônio que não vai ser vendido nos próximos anos, porque é um patrimônio para ser protegido e para a sucessão. Mais adiante, com o passar do tempo, a família tenha alguma necessidade mais no futuro de fazer a venda de algum imóvel,
o que pode ser feito? Altera-se o contrato social daquela sociedade e insere naquele contrato social a compra e venda de imóveis também. E faz-se um outro movimento, que é reclassificar o patrimônio que está naquela contabilidade da holding que foi criada com os benefícios da imunidade do ITBI, reclassificar do ativo imobilizado para o ativo circulante. E aí sim, auferir todos os benefícios da holding, como se ela tivesse sido criada originalmente com o objeto da compra e venda de imóvel dentro das suas atividades. Isso é um movimento e é um planejamento que precisa ser feito também para o futuro. Então, é preciso, sim, que haja sempre o planejamento para todos os atos. Tudo que a gente planeja, a gente faz com muito mais eficiência, seja em qual sentido for, seja tributário, seja sucessório, seja de segurança, ok? Então, para a gente finalizar, eu disponibilizo aqui para vocês também uma tabelinha com as diversas alíquotas das sociedades que são constituídas sob o regime de sociedade limitada e lucro presumido, com a contabilidade, com a apuração pelo lucro presumido. Então, basta olhar a cada linha dessa para saber qual que é a base de cálculo para fazer-se a apuração. Então, olha, por exemplo, para a venda de imóveis, a base de cálculo, então, tem que ser de 8%, e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido é de 12%. Se eu estou fazendo administração, locação, naquela sociedade, a base de cálculo é de 32% sobre o faturamento com essa atividade. Então, a cada atividade eu tenho aqui o correspondente da base de cálculo que vai ser computada, tanto do imposto de renda quanto da contribuição social sobre o lucro líquido. Isso para facilitar na vida de vocês, dependendo do planejamento que foi instituído para a sua família, pode ser que você tenha levado esse patrimônio para dentro dessa sociedade e acrescentado uma outra atividade para que os benefícios lá da imunidade não sejam perdidos, porque tem município que, se a sociedade não tem nenhuma outra atividade que não seja concentrar o patrimônio e preparar aquele patrimônio para a sucessão, tem prefeituras que estão cobrando ITBI a si mesmo, não estão reconhecendo os direitos instituídos e previstos na Constituição Federal, no artigo 156, parágrafo 2º, que diz que os imóveis podem ser levados para a pessoa jurídica e sobre eles não incidirá a nenhuma tributação referente à ITBI, mas as prefeituras têm resistido e muitas ações têm sido interpostas pelas famílias e, ao final, elas têm conseguido vitórias por enquanto. Mas é importante que, de repente, no planejamento, seja feito, então, a adoção de uma outra atividade lá dentro daquela sociedade, exatamente para evitar essa discussão com as prefeituras. Agora, uma sociedade de capital fechado não é o formato que nós adotamos e que nós recomendamos para os nossos clientes. Então, nós nem temos competência para tratar da sociedade anônima de capital fechado nesse contexto que nós estamos tratando com vocês. Por quê? Porque não faz parte da nossa estratégia e porque não adotamos e nem recomendamos. É uma sociedade bastante formal, exige muitos atos que fazem com que aquela sociedade tenha um custo caro, então a gente não adota. E a gente não pode deixar de passar despercebido nesse nosso encontro
há possibilidade de você conhecer o curso que nós estamos oferecendo para corretores de imóveis, para contadores, demais interessados, em que vocês conseguem, com o curso, todas as informações que vocês precisam para vocês criarem a sua própria holding patrimonial familiar. Vocês não dependerão de mais ninguém para isso. Vocês estarão, ao final do curso, aptos a criarem a sua holding patrimonial familiar. No final desse curso, vocês terão todo o amparo para que sejam feitos todos os atos para a criação do curso, para a criação da sua própria holding. Vocês podem acessar o nosso canal. No nosso canal tem o link para aquisição desse curso com desconto. E nesse curso você vai ter encontros semanais para que você tire suas dúvidas e, ao final, você tenha lá o seu contrato social para levar até a junta comercial, que tudo isso já pode ser feito pelo seu computador, no seu escritório, sem nem sair de casa. Você vai ter a sua holding, sem precisar de sair de casa, com o melhor formato de contrato social, de acordo de sócios, e o seu planejamento patrimonial familiar estará pronto, concluído. E você não precisará de pensar que um dia o seu filho vai sofrer com as dores do inventário, além da dor de perder, a dor de perder um patrimônio que pode chegar a representar 40% de tudo que você se esforçou para conseguir juntar e deixar para os seus filhos. Então, primeiro, nós tratamos aqui da compra e venda de imóvel no formato de holding patrimonial, seja a sociedade simples, seja a sociedade limitada, com objeto de compra e venda, sem o objeto de compra e venda. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, basta nos contactar, basta uma mensagem, a gente vai estar sempre conversando, principalmente os nossos alunos, que vão estar tirando todas as suas dúvidas nos nossos encontros semanais, né? Então, até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.